Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Estamos no quarto módulo. O primeiro foi uma revisão que tinha por objetivo incluir o maior número de alunos no curso, revisando, portanto, alguns temas centrais, por exemplo, o que é arte, o que é arte contemporânea, as metodologias e leituras de imagem e a relação entre a fotografia e a arte contemporânea. No módulo 2, fizemos uma revisão de alguns movimentos que eram fundamentais para que se compreendesse o que é a arte contemporânea. O fotorrealismo, a própria história da arte no Brasil, a arte construtiva, concretismo, neoconcretismo, a arte engajada e um pouco das novas mídias e arte conceitual no Brasil. No módulo 3, vimos detalhadamente o panorama de cada uma das décadas desde 1960 até 2025. Então, pudemos ter esse panorama dos principais artistas, técnicas, meios, linguagens, desde a década de 60 até o século XXI. E agora, nos temas transversais, já vimos um pouco da arte contemporânea dos povos nativos, a arte contemporânea afro-brasileira, e agora vamos começar um pouco da questão do gênero e dos feminismos na arte contemporânea brasileira. A primeira artista que eu trago é a Letícia Parente, nascida em 1930, falecida em 1991, em Salvador. É interessante, desde já, deixar claro que a seleção desses artistas, ela é apenas uma parte deste universo dos artistas que trabalham com a questão do gênero e dos feminismos. Então, a gente passa a tentar buscar os elementos centrais para fornecer a vocês, alunos, uma ideia de conjunto de como esse tema é tratado dentro da arte contemporânea no Brasil. A Letícia Parente, ela foi uma pioneira da videoarte no Brasil, trabalhou com a criação em fotografia, audiovisual, xerox, arte postal, instalação, gravura e pintura. Tem como um de seus principais discursos as potências e possibilidades do corpo e da casa, estabelecendo um diálogo entre a vida íntima e o mundo por meio de suas obras. Graduada em Química em 1952, dedicou-se à docência. Suas reflexões sobre o corpo podem ser reconhecidas na obra Marca Registrada e Made in Brasil. Nesta, ela costura com agulha e linha na sola do seu pé, versando sobre o corpo ou mercadoria e o pertencimento do Brasil
em épocas de ditadura militar por meio de um gesto doloroso, a pele marcada, a produção de angústia ao observador, através do gesto e do longo plano de sequência, outra marca característica de Letícia. Ela abre um leque de possibilidades de estudo e de experiência do corpo da artista. Então temos aqui alguns frames das suas obras em vídeo, né? Vocês veem aí como há uma interferência, um trabalho doloroso sobre o corpo feminino. Aqui uma marca registrada em que ela costura a própria sola do pé, explorando o próprio corpo como campo de experimentação e também de crítica. Preparação, mais uma vez a investigação das relações entre corpo, tecnologia e controle social. Uma outra artista muito importante, a Anabela Geiger. Nós já vimos a Anabela em outros momentos desse curso e agora ela aparece também dentro do seu perfil de militância em questões de gêneros e em feminismos. Então, a Anabela é uma artista brasileira fundamental para o feminismo na arte, utilizando sua obra para criticar o autoritarismo, o machismo e as questões de identidade no Brasil, especialmente durante a ditadura militar, através das linguagens inovadoras, como mapas imaginários, vídeo arte, fotografia, questionando territórios, corpos e fronteiras de forma política e pessoal e servindo como referência para artistas femininas e contemporâneas, dados que estão impressos numa matéria do jornal A Folha de São Paulo. Temos aqui uma primeira obra sua, uma fotografia de uma performance, na sua preocupação em realizar uma investigação crítica das noções de identidade, território e brasilidade. Um autorretrato, diálogo entre a arte conceitual, a utilização de imagens didáticas e conceito A conceitual, um detalhe do seu autorretrato para que vocês possam ver como é que ele foi produzido, a utilização da arte computacional, burocracia, mais uma das suas obras, né? Esse reaproveitamento de imagens, críticas narrativas oficiais sobre nação, centro e periferia, exploração das relações entre arte, política e educação. Cais e Oceano, a sua intenção sempre de trabalhar com cartografias, com mapas, e também o interesse pelas tensões entre cultura erudita e cultura popular. História do Brasil. Então, procedimentos de apropriação, deslocamento e montagem. Então, o trabalho da Anabela, além de pioneira em arte e tecnologia, em mídias, em vídeo, ela também se preocupa em estudar essas relações entre os gêneros e os feminismos na sociedade brasileira e representá-las, então, através da sua obra. Uma outra artista que a gente já viu, a Berna Reale, né, do norte do país, ela tem uma forte tradição com a performance. Né? Entre as performances mais conhecidas estão Quando Todos Se Calam, em que ela se deita nua diante de urubus, e Palomo, na qual percorre uma avenida montada em um cavalo vermelho, simbolizando a repressão policial. Outras criações, como Soledade e Comida Caseira, tratam de corrupção,
e exploração sexual infantil. A exposição Vazio de Nós, de 2013, que aconteceu no Museu de Arte do Rio, consolidou a sua projeção nacional. Dados disponíveis, então, no site da UOL. Aqui essa performance, quando todos se calam, ela nua com restos de carne sobre seu corpo e os urubus a atacando, né, uma forma bem crítica, né, de apresentar as suas narrativas visuais ligadas à dor, à humilhação e à resistência da mulher. Moça com Brinco de Pérola, em que ela faz alusão à obra do Vermeer, né, e coloca de uma maneira bem crítica porcos, uma biga romana, enfim, um colar de pérolas numa rua de um bairro simples. Mais uma artista que nós já vimos, a Adriana Varejão, outra que se preocupa bastante com a questão do gênero e dos feminismos. Aí ela está junto com a obra dela, Polvo, que a gente já discutiu em detalhe, em que ela rediscute a própria questão dos tons de pele e da nomeação desses tons de pele no Brasil. E também aqui as séries dela, em que ela faz uma crítica ao colonialismo, aos azulejos e descortinando essa ruína da carne, como ela chama. Uma outra artista voltada para a questão do gênero é a Lídia Lisboa, nascida em 1970 no Paraná. Sua obra transita entre a escultura, a performance, a instalação, explorando temas como corpo, ancestralidade, memória e feminilidade a partir de materiais têxteis, cerâmica e objetos cotidianos. Ela vive e trabalha em São Paulo, sendo uma das vozes mais reconhecidas da arte contemporânea afro-brasileira e decolonização. Informações do projeto Afro, ao qual ela está ligada. Então temos aqui uma obra dela, a investigação do corpo feminino como território político e poético, o uso central da performance e da presença física como linguagem artística, exploração das relações de gênero, sexualidade e poder, aí uma obra dela da série Casoulos. Ela também faz essa articulação entre fotografia e vídeo como formas de registro e questiona os papéis sociais atribuídos às mulheres. Outra artista importante é a Aline Mota, nascida em 1974, no Rio de Janeiro. Uma artista visual negra que, assim como outras pessoas do campo, constrói modos de ressignificação estética e comunicacional, tendo imagens raciais como matéria-prima. Em seus trabalhos, ela combina diferentes técnicas e práticas, mesclando fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora, colagem, impressos e materiais têxteis. De modo crítico, suas obras reconfiguram memórias, em especial as afro-atlânticas, e constroem novas narrativas que evocam uma ideia não linear do tempo, nas palavras da crítica historiadora Maria Luísa Souza Reis. Uma primeira obra sua, em que ela se reflete no espelho, fazendo alusão à memória familiar, às genealogias negras como eixo central da sua obra. Ponte sobre abismos, uso recorrente da fotografia
do vídeo, da performance e da pesquisa documental. Os diálogos com arquivos, álbuns de família e narrativas orais, aqui em Máquina Calunga. Outra artista também que trabalha com esses temas é a Michele Mattiusi, nascida em São Paulo em 1983. A Michele Mattiusi é uma artista performática, escritora e pesquisadora, nascida em 1983 em São Paulo. Sua obra é reconhecida por questionar os estereótipos e a exotização do corpo feminino negro dentro das estruturas visuais e simbólicas da sociedade contemporânea brasileira e global. Ela vive e trabalha em Salvador, na Bahia, de acordo com o site Vídeo Brasil. Então temos aí uma primeira obra, né, a investigação, sobretudo, do corpo negro feminino como território de violência e de resistência. Outra performance, o uso central da performance como linguagem política e autobiográfica, ênfase nas experiências de racismo, sexismo e exclusão social. Crítica direta às estruturas coloniais e às hierarquias raciais. Vejam que imagem forte que ela apresenta. Ela usa o próprio corpo, então, para a construção de ações de confronto em espaços institucionais e em espaços públicos, né? A sua estética é radical, crua e sem mediação conciliadora, produzindo uma arte que se refere a trauma, identidade e política contemporânea. Uma outra artista também focada na questão dos feminismos é a Lenora de Barros, nascida em São Paulo em 1953. Uma artista visual, também poeta e performer brasileira, reconhecida por transitar entre palavra e imagem. Sua produção emerge da tradição da poesia concreta e da visualidade experimental, explorando linguagens como vídeo, performance, fotografia e instalação sonora para investigar corpo, linguagem e comunicação, informações disponíveis no site da Folha de São Paulo. Um primeiro trabalho seu, poema, vejam como é um trabalho bem forte. Essa intersecção da linguagem verbal e visual como eixo da sua obra, o uso recorrente da poesia concreta e da palavra como matéria artística. Uma das suas obras mais fortes, Língua Vertebral, a exploração do corpo, da boca, da voz, da respiração como instrumentos poéticos, a articulação da fotografia com a sua obra, também com performances, vídeos, som e instalação. Mim Quer Sair de Si, outra performance, ênfase no humor, na ironia e no jogo semântico. Ela utiliza uma estética experimental marcada por uma síntese formal e precisão conceitual. A produção que articula linguagem, corpo, som e pensamento contemporâneo. Outra artista que trabalha com a temática, nós já vimos a obra dela mais detalhadamente, vamos destacar agora a sua relação com os gêneros e com os feminismos. Ela trabalha essa questão de uma herança colonial, a opressão versus a insubordinação, as injustiças, o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo. Aqui nós temos a obra dela, Hino.
em que ela destaca a manipulação, encenação, utiliza a apropriação de imagem, com ênfase em temas ligados à morte, ao corpo, ao grotesco e ao inconsciente. Ela faz um diálogo com acervos de museus, arquivos científicos, coleções históricas. Aí ela faz uma crítica ao tratamento da histeria nos seus primórdios, né, de forma bastante violenta. Explora também as ambiguidades entre documento e ficção, né, o papel da mulher numa sociedade extremamente desigual do ponto de vista dos gêneros também. Tenho medo que sim, em que ela trabalha com o próprio corpo, com seus medos, com as suas violências. Aqui uma outra performance em que ela tenta levar ao limite as relações entre o visível e o invisível, a superfície e a profundidade, através de uma estética densa, barroca e de forte impacto visual, né, articulando a imagem, a memória, o arquivo e a imaginação contemporânea. Outra artista é a Sofia Borges, né, nascida em São Paulo em 1984. Ela trabalha fundamentalmente com a fotografia. Palavras dela: eu costumo dizer que meu trabalho é muito mais sobre como constituir uma pergunta do que necessariamente como responder a ela. Então, dessa maneira bem inquisitiva, a Sofia utiliza a investigação fotográfica como uma construção e não como um registro neutro. Utiliza a manipulação, a encenação e também a apropriação de imagens, como vocês veem aí em Boca. Outra obra dela, a construção de atmosferas sombrias, teatrais e inquietantes, articulando a fotografia e a intervenção espacial. Ela tem essa estética barroca de forte impacto visual, né, articulando memória, arquivo e a imaginação contemporânea. Outra artista de muito destaque neste universo é a Marcela Cantuária, nascida no Rio de Janeiro em 1991. A artista cuja prática se baseia na construção de narrativas visuais que recuperam histórias de resistência, especialmente aquelas lideradas por mulheres e movimentos populares do sul global, com cores vibrantes e uma estética que transita entre a tradição da pintura histórica e a cultura visual contemporânea. Seu trabalho propõe contranarrativas ao colonialismo e ao patriarcado, ressignificando imagens e símbolos frequentemente apagados pela história oficial. Formado em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve uma pesquisa que articula política, espiritualidade e ativismo. Sua produção, sua prática se expande para outros meios, como murais, instalações têxteis e peças cerâmicas, reforçando seu compromisso com a reinvenção da tradição artística, como consta do próprio site da artista. Aqui uma primeira obra dela. Ela faz um levantamento da história política brasileira e latino-americana em chave feminista.
Usa a pintura figurativa com uma forte carga narrativa e simbólica. A centralidade dos personagens feministas como protagonistas históricas e míticas, fazendo uma releitura de imagens da história da arte, da política e da cultura visual. A articulação entre a memória pessoal, a história coletiva e os processos de fabulação. A presença de referências ao corpo, à luta, ao erotismo e à resistência. Construção de cenas densas, alegóricas e frequentemente oníricas. Paleta cromática intensa e composição complexa em múltiplos planos. Dimensão política ligada às lutas de gênero, classe e poder. Produção muito focada na imaginação radical e nos feminismos como um todo. E aí a gente tem Maria Bonita, uma última obra sua. Bom, mais uma artista de destaque, a Leandra do Espírito Santo, nascida em 1983, no Rio de Janeiro. Começou a sua produção artística em 2010 e desenvolveu trabalhos híbridos a partir de meios como a performance, vídeo, fotografia, instalação e objetos. Ela é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA. Seus primeiros trabalhos problematizam alguns modos de produção, relativizando o artesanal, o artístico e o fabril. Experimentando práticas de produção em série, cria ferramentas e máquinas que auxiliam esses processos. Seu interesse se volta a pensar essa imbricação entre corpo e tecnologias, refletindo sobre certa circularidade dessa ligação. Essas informações foram compiladas a partir do site do Prêmio Pipa. Temos aqui uma das suas primeiras obras, uma das suas obras, o Registros. Então ela faz uma investigação da memória da escravidão e da diáspora africana como eixo central da sua obra. Faz o uso recorrente de materiais pouco típicos como açúcar, melaço, cana e materiais ligados à economia colonial. Referências diretas à questão às plantações, engenhos, sistemas de exploração no Brasil e no Caribe. Articulação entre a escultura, a instalação, o vídeo e a performance. ênfase nas relações entre corpo, trabalho e violência histórica, e a construção de formas que evocam a arquitetura, a ruína e vestígios materiais, como nesse conjunto de vidros usados que ela trabalha. Ela também utiliza o tempo como uma camada desgastante, repetição e permanência, numa estética contínua, densa e conceitualmente rigorosa, que articula a memória, o colonialismo e a reparação histórica. A obra agora é de uma dupla de artistas, elas têm os seus trabalhos individuais, mas eu as trago aqui num trabalho em conjunto. A Laura Gorski, nascida em 1982, e a Renata Cruz, nascida em 1964, ambas em São Paulo.
A dupla de artistas apresenta um trabalho que aborda as relações entre o tempo interno e o pessoal de cada pessoa em relação ao tempo organizado pelo calendário oficial de dias considerados úteis ou não. O calendário de 21 dias úteis apresenta, por um lado, objetos ambíguos que são utilizados em momentos em que as pessoas escolhem o que fazer com o tempo ocioso. Ao lado dos objetos estão espaços internos de uma casa, submersos em um líquido escuro que também está presente na banheira em que estão as artistas. Nela, Laura e Renata compartilham um tempo poético que conseguem habitar juntas. Estas informações retiradas do site Bolsa das Artes. Aqui tem o trabalho mencionado, né? O líquido que as envolve, o tempo, os tempos ociosos, os tempos dos dias úteis, dos dias não úteis. Fundamentalmente elas trabalham com performances e com instalações. Mais uma instalação no meio da mata, uma série de livros empilhados, estabelecendo esse diálogo natureza-cultura e questionando o papel da mulher nesse universo. A próxima artista é a Patrícia D'Angelo, de São Paulo. Não foi possível confirmar a data de nascimento dela, há muitas divergências, então optei por não trazer o ano. Ela é formada em artes cênicas, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Também estudou na Escola de Moda da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Participou de cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, nós já vimos, uma das mais importantes escolas de artes visuais no Brasil, e foi aluna de nomes como Charles Watson, Fernando Cocchiali, Luiz Ernesto, Franz Manata, Pedro França e Fred Carvalho, entre outros. Em 2012 foi contemplada com um projeto de exposição individual do IBEU. Essas informações estão também no site do Prêmio PITA. No site do Prêmio PIPA. Aqui temos uma obra da Patrícia D'Angelo, sem título, em que ela já mostra a sua intenção de fazer uma investigação do corpo feminino em diálogo com a identidade, gênero e sexualidade. A mulher que ela representa com esses dois ferros de passar, ela faz uma alusão, então, a esse universo típico de violências e de imputações de práticas à mulher. Outro trabalho dela, Retrato Selvagem. Ela utiliza muito o autorretrato como uma forma de encenação e também como estratégias poéticas, explorando as fronteiras entre intimidade, exposição e representação. ênfase em narrativas autobiográficas e em experiências pessoais. Vejam aí a noiva. Outra imagem bem pesada, autorretrato de Buca, em que ela trabalha com esse questionamento do local da mulher e também o próprio questionamento dos padrões de beleza e dos estereótipos de gênero, utilizando a construção de imagens com forte carga sensível e psicológica, numa estética direta, crua, marcada pela proximidade com o corpo, articulando a identidade, o desejo e a memória. Nossa próxima artista é a Fernanda Sattamini, nascida em 1976
no Rio de Janeiro. Bacharel em Publicidade e Marketing, é artista e realiza projetos em artes visuais. Sua pesquisa explora processos empíricos, analógicos experimentais, alternativos e manuais. Combina diferentes técnicas e práticas artísticas, como fotografia, gravura e objetos. Com um olhar voltado para os detalhes efêmeros, desenvolve uma poética intimista, através de imagens e anotações próprias, que trazem em si um discurso do pessoal e uma contemplação melancólica. Tem formação em arte pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, também pelo Ateliê da Imagem, Escolas Sem Sítio, todas do Rio de Janeiro. Faz parte do grupo de estudos Fábrica de Ratoeiras Concorde, com a orientação de Arthur Chaves e Cadu. Essas informações estão presentes no site da artista, que vocês podem visitar quando tiverem uma oportunidade, e vai ser bem interessante. Aqui a obra dela, Cicatrizes, em que ela investiga o território do corpo da mulher como uma forma de expressão sensível, a exploração de figuras híbridas, fragmentárias, em transformação, com temas ligados à sexualidade, ao desejo e à intimidade. Um diálogo entre a figuração e a abstração, com composições instáveis. Uso constante da linha como elemento estrutural e emocional, mantendo interesses pelas relações entre corpo, identidade e subjetividade, com uma estética delicada e ao mesmo tempo perturbadora, de forte carga psicológica. Nossa próxima artista é a Helena Trindade, nascida em 1960 no Rio de Janeiro. Arquiteta, urbanista, artista plástica e designer de mobiliário, nascida em Brasília. Seu trabalho é bastante ligado à cartografia, mas não é limitado a ela. Sou altamente influenciada pelo trançado audacioso e moderno da minha cidade natal. Já por algum tempo, o meu interesse tem sido transformar o tecido urbano de cidades ao redor do mundo em peças de arte bi- e tridimensionais. Em uma rota diferente, tenho tentado dar novos significados a elementos aparentemente sem valor que encontro ao meu redor, com o objetivo de criar peças de arte que, de alguma forma, transmitam uma conexão entre esses elementos e os lugares onde foram encontrados. Então, essas palavras estão presentes no site da artista, que eu recomendo, mais uma vez, que vocês visitem assim que puderem. Temos então IP arquitetônico, né, onde ela faz essa condensação de ideias. Aqui também outra maneira poética de trabalhar com as questões da subjetividade, do gênero, da raça. Outro trabalho em que ela investe na construção de narrativas audiovisuais. Seus trabalhos têm uma forte densidade emocional, interessando-se pelas fronteiras
entre a presença, a ausência e a representação, investigando a nossa identidade política contemporânea. Mais uma artista, a Pamela de Castro, nascida em 1981 no Rio de Janeiro, autora de uma obra confessional. A artista é uma ativista e se dedica à luta pelo fim da violência de gênero e de etnia, especialmente agindo pela ocupação de mulheres, negros, pessoas LGBTQIAP+, com deficiência e povos originários nos espaços de poder e suas participações nos processos decisórios sobre questões urgentes relativas à sustentabilidade do planeta, como aquecimento global e finitude dos recursos naturais. Sua produção explora afeto e alteridade em sua prática artista, conectando performance, pintura, escultura, instalação, vídeo e fotografia, sendo exposta em instituições pelo globo todo, figurando em importantes coleções e mudando a lógica sexista e elitista no mundo da arte tradicional. Informações compiladas do site do Prêmio Pipa. Uma primeira obra da Pamela de Castro faz alusão a Marielle e a questão de quem mandou matar a Marielle, mais uma vez arranhada no corpo, denotando dor, destacando a arte como uma linguagem política e feminista. Mais uma vez, gentileza gera gentileza, a frase do poeta Gentileza, que parece ali grafada com sangue sobre a pele, mais uma vez, a ênfase na denúncia da violência de gênero e das desigualdades sociais. A Imitação da Rosa, uma performance, ela gosta de performance e de intervenções públicas, além de pintura em grande escala. A criação de imagens de mulheres fortes, ali uma menção à obra da Louise Bourgeon, A Aranha, que está estacionada ali ao fundo, à esquerda. Imagens expressivas, com uso de cores intensas e uma composição direta que visa impactar o grande público. Também uma poética ligada ao feminismo interseccional, com a produção de arte de rua e a defesa da identidade e dos direitos humanos. Mais uma artista, a Mônica Piloni, nascida no Paraná. É importante destacar que eu optei por fazer um recorte que incluísse um maior número de artistas e reduzir um pouco o número de obras de cada uma para poder ter essa visão de conjunto. Se eu fosse colocar 10 obras, como eu tenho tentado colocar na maioria dos casos, ficaria muito longa essa aula. Então eu reduzi um pouco para que vocês possam conhecer uma maior quantidade de artistas preocupadas com a questão do gênero e do feminismo na arte contemporânea brasileira. Então, em esculturas, objetos e fotografias, Mônica Piloni, nascida em Curitiba, no Brasil, em 1978, distorce o corpo humano com desmembramento, omissão ou multiplicação de elementos que geram uma forma perturbadora e não natural, muitas vezes mórbida. Seu trabalho, ao mesmo tempo, questiona a sexualização da figura feminina e instiga a sensualidade,
por meio de corpos nus, distorcidos, que repelem e atraem. São informações que constam no site da Zipper Galeria. Então, no seu processo de investigação do corpo e da subjetividade feminina, vocês veem o corpo, então, todo montado, todo cortado. A mergulhadora de parede, mais uma vez, a exploração de figuras fragmentadas, instáveis e em transformação, com ênfase em termos ligados à intimidade, desejo e à identidade, e também a construção de imagens entre o delicado e o perturbador. Aqui mais uma obra, o interesse das relações entre corpo, erotismo e memória. Mais um trabalho, a leitora, a estética sensível com forte carga psicológica e poética. A próxima artista é a Luísa Prado. Também ela utilizou o nome de Haifa Saib, nascida em São Paulo em 1988. É uma artista transdisciplinar cuja pesquisa articula memória, corpo e tecnologias, com ênfase em performance, fotografia e videoarte. Em entrevista de 2020, Prado descreve o corpo como meio central de investigação e comenta a circulação digital de suas ações. Então ela tem esse lado tecnológico muito forte. Essas informações estão no site da Perro Negro. Garota com Máscara de Gás, uma de suas performances, uma crítica ao colonialismo, à exploração ambiental, uma crítica também aos problemas do meio ambiente. Ela se vale de recursos de performance, vídeo, escrita e instalação. Uma outra obra muito forte, com temas ligados à ecologia política, à violência colonial e ao extrativismo. A relação entre o corpo, território e os sistemas tecnológicos, fazendo uma crítica direta ao capitalismo, ao tecnocientificismo e às hierarquias coloniais. Também o uso de narrativas especulativas e ficções críticas como estratégia poética. O seu trabalho, ele procura explorar os estados de exaustão, colapso e as formas de sobrevivência e resistência dentro de uma dimensão internacional, com atuação em contextos experimentais e transdisciplinares, valendo-se de uma estética radical, híbrida e de forte densidade conceitual. Nossa próxima artista é a Salissa Rosa, nascida em 1986, em Goiás. A artista trabalha com a memória, formada em peças de barro, desenhos, instalações, fotografias, entre outros meios. Há mistérios encarnados que experimentamos no contato com os objetos e os espaços que ela produz. Nossa presença sensível encontra outras que ali permanecem há mais tempo, e a história se faz num diálogo em atraso. A coleta é um procedimento central em sua obra. Para seus objetos ou instalações, a artista recolhe o barro de diversos territórios. Pergunto-me se a terra teria uma memória própria de seus usos e, consequentemente, dos abusos que sofreu. Então, tomo o barro como uma memória ancestral, como o sedimento da história
enfatiza a artista no site da 36ª Bienal de São Paulo. Uma das suas primeiras instalações, uma investigação do território de memória, identidade e experiência sensível. A fotografia e o vídeo são seus meios principais e ela utiliza narrativas autobiográficas e processos de autoconhecimento. Sintoma: a exploração das relações entre intimidade, tempo e transformação do corpo. A articulação entre imagem, escrita e performance em processos híbridos. Em Labirinto, o interesse pelas marcas da vida cotidiana e pelos gestos mínimos, a construção de imagens silenciosas, delicadas e introspectivas, reflexão sobre os afetos, a passagem do tempo, numa poética de forte subjetividade e densidade emocional. Nossa próxima e última artista desse grupo de artistas preocupados com a questão de gênero e da feminilidade na arte contemporânea brasileira é a Crioula, nome que ela adotou. Ela é nascida em 1990 em Minas Gerais. Suas obras, de acordo com o site Olhe para Cima, têm como foco principal a posição da mulher negra na sociedade e a importância do seu protagonismo no mundo. Além do figurativo, traz em seu estilo a inspiração da fauna e da flora brasileiras, somadas aos grafismos de matrizes africanas. A artista apresenta grandes empenas, laterais de prédios, pintadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paris e até mesmo em Minsk, na Bielorrússia. Vamos então ver um pouquinho do trabalho da Crioula. Aqui nós temos uma obra de arte urbana. Ela utiliza o grafite como uma linguagem política identitária, centrada na figura da mulher negra como protagonista e sujeito de empoderamento, com o uso recorrente de murais em espaços públicos e periféricos. Mais uma de suas obras, também espaço público, temas ligados ao feminismo negro, à ancestralidade e à autoestima. A criação de relatos monumentais de mulheres com forte presença simbólica. E Begis também traz essa cultura afro muito forte, o uso expressivo de cores vibrantes e de contrastes intensos, valorização de referências afro-brasileiras, cabelos, adornos e padrões gráficos. Mas aqui uma outra obra de grande escala, mais portadora de uma poética acessível, direta e afirmativa. A sua produção articula a arte urbana com as questões de identidade e também com a política e a transformação social. Bem encerradas essas primeiras apresentações sobre feminismo e arte contemporânea, é importante ressaltar mais uma vez que foi uma seleção, um recorte cirúrgico que eu procedi a fim de permitir que os alunos possam ter uma visão mais ampla de conjunto, né, e conhecer um número maior de artistas que se preocupam com essa temática. No nosso próximo passo, então, nós veremos o trabalho de 3 artistas paradigmáticos, Arthur Bispo do Rosário, Tomi Otaki e do Velho, que é o Cícero Alves dos Santos. Não deixe de consultar os materiais de apoio,
nossos textos, links, referências e vídeos. Muito obrigada pela presença e até breve.